Muito bom dia! Terça-feira, dia 5 de janeiro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Eleição na Geórgia e pacote no Reino Unido são os grandes destaques dessa manhã. Vamos à abertura de mercado. Bom, começamos com a Europa. Tem que trocar essa bandeira, colocar agora a bandeira do Reino Unido, já que ela não faz mais parte da comunidade da União Europeia. Bom, depois do susto no dia de ontem, né? A primeira Escócia, depois do Reino Unido, colocou ali um lockdown completo até fevereiro, tá? E isso deu uma mexida nos mercados, além da eleição da Geórgia, que a gente vai comentar na sequência. O Reino Unido anunciou um pacote agora de manhã de 4,6 bilhões de euros para auxiliar empresas de viagem, empresas de transporte que vão ser afetadas por esse novo lockdown e dar uma melhorada no ambiente por lá, tá bom? Saiu de manhã também vendas no varejo na Alemanha, subiu 1,9% em novembro, contra a expectativa de queda. Com isso, ajuda também as bolsas locais. Bom, a grande questão que deve trazer volatilidade para os mercados é a eleição do Senado, que depende das cadeiras do estado da Geórgia. O que acontece? Republicanos têm 50 cadeiras já no Senado, tá? E os democratas têm 48. O estado da Geórgia, que é o último que falta, tem duas posições. Se essas duas posições forem para os democratas, empata, mas como a vice é democrata, ela tem poder e aí o Senado acaba sendo democrata, tá? O que isso impõe, tá? Num primeiro momento, a gente tem a questão fiscal norte-americana. Mais estímulos devem passar, tem algumas questões fiscais, como eu vou comentar na sequência, tá bom? E com esses estímulos mais livres para passar entre o Congresso norte-americano e a presidência, deve ter mais inflação, a questão fiscal já tem um rombo absurdo, deve ser ampliada e isso traz aversão num primeiro momento, tá? Então, caso os democratas levem, num primeiro momento eu acho que as bolsas dão uma realizada. Mas na sequência, o mercado deve olhar e falar: bom, esses estímulos que vão vir num primeiro momento são positivos para a economia no curto prazo e as bolsas devem subir. Então, se houver queda, eu acho que pode ser uma oportunidade de compra, mas tem que ficar ligado no radar, tá? Os republicanos estão trabalhando muito forte para levar as cadeiras por lá, tá? A quantidade de investimento e de doações para os partidos que atuam localmente ali, as mesas que atuam localmente, está sendo muito forte para tentar garantir o Senado dessa vez. Tá? Peguei aqui alguns estudos. Vamos lá, se os democratas levarem, tá? A gente deve ter mudanças regulatórias mais duras e aumento em impostos corporativos, que foram promessas do Joe Biden, tá? Então aqui, uma expectativa de aumento de 28% nas empresas, na taxação das empresas, tá? E para pessoas com ganho de mais de 400 mil dólares, uma continuidade aí desses incentivos fiscais para a população, tá? Então, esses pacotes devem ser ampliados e passarem de uma forma mais rápida. Isso, num primeiro momento, é negativo, mas, como eu comentei, o mercado deve olhar e falar: bom, esses incentivos ajudam nessa transição e devem acabar sendo oportunidades de compra, tá? Mas no longo prazo, e isso é bastante temerário, é um dos grandes medos que eu tenho sobre a bolsa norte-americana, tá? Então, se após a vacinação em massa, passou tudo isso, não houver realmente um trabalho forte dos estados de começar a cuidar disso e diminuir essa questão fiscal, a gente pode ter uma grande bolha e um grande problema lá na frente, tá bom? Bom, a parte de seguro de saúde também, aumentar o apoio à população, aumentar salário mínimo. Então tem e a campanha antitrust das empresas de tecnologia, tá? Então, se a gente tiver os democratas levando, tem uma série de coisas que devem acontecer e ajudar nas promessas de campanha de Joe Biden, que não necessariamente são de um cuidado fiscal, tá? Então, se eles levarem, o mercado deve dar uma realizadinha num primeiro momento para depois voltar a subir provavelmente, tá bom? Ainda nos Estados Unidos, Bolsa de Nova York peita a decisão do Trump de excluir 3 empresas chinesas da sua listagem, tá? Isso saiu durante a madrugada e diz que não vai deixar de listar essas empresas, tá bom? Como o Trump está saindo, não deve ter muito ruído aí, mas realmente é uma decisão para olhar e falar: caramba, né?
Enfim. Com isso, as ações, eu não vou colocar destaques aqui, eu só coloco destaques na Nasdaq e Dow Jones no pré-mercado, quando tem uma alta muito forte, tá? Então, as ações chinesas estão subindo no pré-mercado lá em Nova York, mas nenhum destaque muito grande. Estão subindo entre 1 e poucos por cento, tá bom? Só para ficar no radar que isso deve ter impacto positivo no dia de hoje. Vamos ao pré-mercado. Antes do pré-mercado, se você puder dar um joinha aqui, a gente agradece bastante, o canal precisa disso para continuar crescendo, tá bom? E antes de ir para o mercado, mais uma coisa, vamos comentar. Lá, essas três empresas que deixaram de ser listadas nos Estados Unidos são listadas em Hong Kong, tá? Elas estão subindo. China Mobile 5,1% nesse momento, tá? China Telecom 3,3% e China Unicom subindo 8,5% nesse pré-mercado lá nos Estados Unidos. Vamos então para a abertura. Dow Jones Futuro subindo 0,26, Nasdaq Futuro subindo 0,21, S&P Futuro subindo 0,25, corrigindo um pouquinho das quedas muito fortes ontem que chegaram a 2%. Tá? Stocks Europe subindo 0,06% nesse momento, petróleo subindo 0,81 e o VIX, que ontem chegou a subir 30%, fechou com alta de 18 mais ou menos, está caindo 0,22, cotado a 26,91. Uma leve queda ainda, se realmente as coisas entrarem nos eixos por lá, pode ser que caia mais. Mas com a seleção norte-americana é difícil disso acontecer no dia de hoje. Já aqui no Brasil, política para variar, né? O PT decidiu apoiar Baleia Rossi, que é o candidato da oposição ali do governo. Com isso ele tem maioria e pode ser eleito, mas a votação é secreta. E aí sempre pode ter aquele que fala, mas que não vota junto com o partido, né? O que acontece? Baleia Rossi foi contra a Dilma Rousseff, votou pelo impeachment dela. Então, não é um candidato que o PT realmente goste. Está apoiando em detrimento ao Bolsonaro. Com isso, na hora da votação, pode realmente ter alguma mudança. A grande questão é, com a esquerda apoiando, vai ter que ter moedas de troca na hora que eles precisarem de algum apoio no Congresso. Enfim, mais ruído político, mais política. Confesso para vocês que cansa falar de política no país, porque sempre essa questão enviesada. Claro, é no mundo inteiro, ninguém é inocente aqui, mas aqui realmente cansa, né? E aqui no Brasil, a Fiocruz, junto com a Anvisa, está negociando com a AstraZeneca para importar 2 milhões de doses da vacina. A grande questão é que essa vacina é feita lá na Índia. A Índia é o centro de distribuição dessa vacina para os países em desenvolvimento. E aí a Índia disse o seguinte, que não vai permitir exportação pelos próximos 3 meses para garantir que a sua população seja vacinada antes de todo mundo. E aí tem essa questão, tá? Até o Bolsonaro falou que se necessário entra na questão para negociar isso. Ruídos, enquanto isso a população não tem noção de quando começa a ser vacinada por aqui. Já a população em Israel, quase 20% da população já foi vacinada e segue em ritmo muito forte. Claro, a quantidade da população daqui e de lá não é compatível, mas é óbvio que lá tem um planejamento muito mais forte e aqui a gente fica devendo, né? E nem que já tivesse 2% da nossa população vacinada, por enquanto a gente não tem nenhum sinal disso, infelizmente, e vamos continuar dentro de casa por enquanto. Vamos agora para as últimas notícias. BTG Pactual atinge participação de 14,72% das ações da Rossi Residencial. JHSF aprova aumento de capital mediante emissão de novas ações. Ontem foi um burburinho lá no Twitter sobre isso, né? A empresa vai utilizar isso para pagar parte dos bônus da administração, enfim. Nos Estados Unidos, FDA descarta a possibilidade de aplicar metade da dose da vacina contra a Covid. Havia sido especulado isso na última semana, tá? E ela disse que não tem nenhuma comprovação científica que com metade da dose vai ter a mesma eficácia. Com isso, ela está barrando por lá. México aprova o uso emergencial da vacina da Oxford AstraZeneca. E por fim, parabéns à Guide Investimentos Minha Casa por ter conseguido o 2º lugar na carteira Valor no ano passado. Coloquei lá no Twitter e coloquei lá no nosso Instagram também, né? A equipe de research da Guide realmente deu uma aula, fez um bom trabalho, 45% de valorização no ano passado. Lembrando que eu sempre vou colocar as carteiras lá no nosso Telegram para que você acompanhe. E fica convite para ser cliente da Guide também, mesmo com a independência desse canal. É minha casa, então eu vou sempre defender porque é realmente fora da curva.
tá bom? Bom, finalizando aqui, Citi corta preço-alvo das lojas americanas de R$ 42 para 34 e reitera a compra. Fico feliz porque é uma das minhas posições. Pessoal, vamos ter volatilidade. Essa eleição no estado da Georgia deve mexer, tá? Se os democratas levarem, deve ter uma realização um pouquinho maior, mas eu acho que é buy opportunity, tá? Na sequência, os mercados devem mostrar uma recuperação. Então, ficar de olho nas oportunidades que podem se abrir, caso venha essa realização um pouquinho maior, tá bom? Estamos juntos. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Vai ser um prazer responder, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre stop, tá? Perguntaram ali no Telegram, desculpa não, nos questionamentos de ontem sobre como funciona essa questão de stop, se podia pular stop. Então, eu acho que é mais fácil fazer com o mercado abrindo. Eu vou fazer um vídeo e colocar ao longo do dia de hoje no ar, tá bom? Só para explicar essa questão de stop, por que pode pular stop, gap de abertura, gap de fechamento, para que isso fique muito claro para todo mundo, tá bom? É isso. Espero que todos tenham um ótimo dia, bons negócios, saúde. Se puder dar o joinha e ajudar o canal, a gente agradece bastante e espero vê-los no fechamento. Bons negócios, saúde e vamos que vamos. Um abraço.